Oi, gente, tudo bem? Creio que sim, glória a Deus. Vocês estão bem? Creio que sim, glória a Deus, no chão com aleluia. Nós iremos dar continuidade da nossa série de Atos dos Apóstolos, amém? Vamos lá? Hoje é o capítulo 10, que diz assim: vai falar sobre o centurião Cornélio. Havia em Cesárea um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, aleluia. Dava muitas esmolas e ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? Olha aí. O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso diante dos seus auxiliares e, contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. E nesse momento, Pedro estava tendo a visão lá, né? No versículo 9 diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximava da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada. Caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelos 4 pontos, contendo todas as espécies de quadrúpede, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse da sua casa, porque que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesárea. Cornélio os esperava e seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, adorando-se. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou, encontrou ali reunido muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo o homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar?
Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, e a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Aleluia. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer a nós. Oh, glória! Então Pedro começou a falar: agora, percebe verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel. Aleluia. Que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia e começou na Galileia. Depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-se num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunha que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele e que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele e de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Aleluia. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Aleluia. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, então ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Agindo Deus, quem vai impedir? Se Deus me escolheu, te escolheu, quem é o homem para dizer que não? Se Deus escolheu Cornélio, Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio, ele era bom, ele é honesto, íntegro e dava esmola e orava. E quem somos nós para poder julgar? O Pedro julgou ali, mas caiu a ficha, entendeu? Porque até Pedro estava julgando, mas Jesus, quando chama, está chamado. Jesus me chamou e chamou você, então faz a obra do Senhor, viu? Que Deus abençoe vocês com toda sorte de bens celestiais, em nome de Jesus, e até amanhã. Glória a Deus.